Exímio executante do estilo samba, que no suporte textual das suas canções apresentava narrativas autênticas de ocorrências do cotidiano angolano. O mesmo pisou pela primeira vez um palco a 18 de outubro de 1978, como elemento do grupo Gingas Kakulo Kalunga. A sua carreira artística no agrupamento tradicional em 1974, que integrava, entre outros, Alaito Tumbas e André Lua, ou simplesmente Voz. Conhecido no mundo artístico, foi um dos músicos mais referenciados no mercado nacional, fruto dos seus dois últimos discos, Sembele e Cuidado. Bernardo Jorge Martins Correia, Bangão, nascido aos 27 de setembro de 1962, no bairro Braz, no atual distrito urbano do Sambizanga, em Luanda. Portanto, fizemos aqui uma menção honrosa no concerne a um dos expoentes máximos da cultura, que a nossa cultura já esteve ou tem por ter deixado este legado escrito e musicado. Bernardo Jorge Martins Correia Bangão, nascido aos 27 de setembro de 1962. Um astro. Fizemos referência a este astro, não é? E na trilha que nos vai acompanhar nesta nossa segunda aula com o tema Sembele. Portanto, é uma música de cariz cultural, com alguma essência tradicional, no que quer dizer, no que toca, não é, a vivência em si. Portanto, Bangão, nesta música, quer chamar a atenção, não é, das pessoas, aquelas cujas têm tendência de viverem com pessoas adotadas ou então filhos de parentes. E Bangão faz referência aqui que enquanto se tiver uma mãe, enquanto se tem uma mãe, precisamos segurá-las com duas mãos. Pois depois que a mãe se vai embora, depois que os progenitores se vão embora, há uns que quando passam a viver conosco, colocam-nos numa situação lastimável, não é? Parecendo serventes e que nem na escola nos colocam. O Bangão chama aqui a atenção, não é, nesta música, neste quesito. Se o pediste para o criar, não é? Ao menos na escola coloque, não é? Ao menos na escola coloque, para que então essa pessoa cresça, não é, uma pessoa culta, uma pessoa com algum conhecimento, que venha realmente a dar uma contribuição na sociedade. Esta é a música que nos vai fazer companhia, não é? Uma música de Bernardo Jorge Martins Correia Bangão, não é? Que já não faz parte do mundo dos vivos.
Bangão, não é? Pisou a primeira vez um palco, não é? A 18 do mês de... Vamos fazer aqui referência ao nosso guião, não é? Ao nosso guião, para entrarmos, falarmos com propriedade. Bangão pisou, não é? Pela primeira vez um palco a 18 de outubro de 1978. Portanto, é muito tempo. Devemos aqui fazer uma vênia. Saudações fraternais aos nossos seguidores da página, não é? Ngame mene kena mundigina de engano. Saudei-vos em nome de Cristo Jesus. Antes de entrarmos para a nossa segunda aula, peço-vos que subscrevam o canal uma vez mais, não é? Peço-vos que subscrevam o canal para mantermos, não é, essa plataforma onde nos reunimos para tratar daquilo que é cultural, daquilo que é a nossa língua, não é? Uma coisa contínua. Fui ver que as visualizações nos vídeos anteriores estão ao rubro, é maravilhoso, é gratificante, é caloroso, dá-me força para continuar, mas precisamos subscrever. Uma coisa é visualizar e outra coisa é subscrever. Portanto, se visualizou, subscreva também, para então fazer parte do grupo, não é? Para fazer parte dos ativistas ativos, não é? Naquilo que é o resgate da cultura e propriamente da língua do mundo. Portanto, faça a subscrição, deixe o seu gosto e, se puder, deixa-nos também a sua sugestão enviando para correio cristovão122015@gmail.com. Escreva-nos e manda para este correio, não é? Aquilo que quer ver melhorado, aquilo que quer ver acrescentado ou então aquilo que quer ver retirado também. Porque ensinamos ao mesmo tempo e aprendemos também. Precisamente é bilateral, é este joga, vocês do outro lado e eu daqui, para junto então darmos a nossa contribuição à nossa cultura. Na aula anterior falamos da introdução à língua quimbundo, não é? O estudo das consoantes e as vogais e como elas estão divididas. Portanto, hoje temos o sumário continuação da aula anterior e o nosso tema irá retratar então o enquadramento das letras alfabéticas do quimbundo e o estudo das vogais combinadas. Este é o nosso tema para hoje. Portanto, falando do enquadramento das letras alfabéticas do quimbundo, com maior realce, não é? Na pronúncia e na escrita, não é? Fazendo menção, neste caso, às seguintes letras: a letra K, a letra R, a letra S, a letra X, a letra H. Como disse, estas são as letras, não é? Dando referência, não é? Com mais realce na pronúncia e na escrita no alfabeto, não é? No alfabeto quimbundo. Portanto, para continuarmos e darmos seguimento àquilo que é o enquadramento, não é, das letras alfabéticas no quimbundo, o estudo das vogais combinadas, vamos fazer aqui, não é? Vamos dar aqui o exemplo do realce que tem a letra K, não é? Vamos dar aqui um exemplo do realce que tem a letra K. A letra K tem o mesmo valor da letra Q ou da letra C. Antes de prosseguir, quero fazer referência também que esta aula, não é, será deixada embaixo, não é, no primeiro comentário. Irei fazer um esforço de deixar no primeiro comentário toda ela escrita, não é, conforme dita aqui em voz. Farei menção de deixar aí escrita toda ela do princípio ao fim, para então recorrerem, não é, aquilo que porventura virá a ser, ou então alguma dúvida, virão a ter alguma dúvida,
ou então a crescerem naquilo que eventualmente poderá aqui faltar no vosso ponto de vista, e como aprendizado é com todos, temos essa responsabilidade de todos então participamos. Como dizia, não é? A letra K tem o mesmo valor da letra Q, não é? Ou da letra C. Antes, não é? Estas letras K, não é? Essa letra K tem o mesmo valor da letra Q, não é? Ou da letra C, antes da letra A ou a letra U. Portanto, terá o mesmo valor a letra K do Q ou do C antecedidas da letra A ou a letra U, para que fique claro. Por exemplo, Kudisokana, conforme vimos, não é? A letra K tem a mesma função com a letra C, não é? Tem a mesma função com a letra C. O que quer dizer que podem ser escritas, que a palavra pode ser escrita com o K ou com a letra C. A outra letra com realce é a letra R, não é? A letra R nunca tem o som forte como em português. O som puro da palavra rato não existe na língua quimbundu. Tem, pelo contrário, um som brando com um valor bem aproximado à letra D. Percebem? A letra R tem um som brando aproximadamente da letra D. Em virtude deste som brando, há muitos que escrevem diulo, que significa céu, não é? Em vez de escreverem riulo com R. Em vez de escreverem riulo com R. Aqui vimos a proximidade que a letra R tem na expressão, não é? Da letra D, que dá então a expressão diulo. Diulo. Diulo que tem o significado de céu, em vez de se escrever riulo. Outro exemplo é da palavra ricalo, não é? Significa carro, e como vemos que o R não tem a expressão forte como tal e é aproximada da letra D, escreve-se dicalo. Dicalo. D-K-L-U. Portanto, há porém não é? Há porém outras regiões, não é? Onde se conserva o som duro da letra R e compreende-se por ter o quimbundu os seus derivados. Portanto, há regiões que conservam o som duro da letra R. A outra letra com maior expressão, não é? É a letra S. A letra S tem o mesmo valor da letra C. O C que chamamos de C cedilha, C com cedilha, não é? A letra S tem o mesmo valor que este C. Mesmo entre as vogais, ela permanece com este valor. Desculpa. Prosseguindo, encontramos a letra X, não é? Consoante X. Neste contexto, X tem sempre o valor de CH, como se estivéssemos a escrever a palavra chave, não é? O X tem valor de CH. Seguindo, a letra H, como realce no alfabeto quimbundu, é sempre aspirada. É muito importante aspirar fortemente esta letra para fazer compreender do indígena e para diferenciar certas palavras com sentido completamente diferente.
quando quer chamar a atenção da aspiração da letra H, é para fazermos sentido àquelas palavras que assemelham-se na expressão, mas que as mesmas, no fundo, têm sentidos completamente diferentes. E seguindo, vamos encontrar essas palavras que poderão trazer alguma confusão na expressão, não é? E certamente encontrar uma diferença nos seus significados. Pronto. Aqui vamos encontrar a palavra hamba. Hamba. A palavra hamba que quer dizer trepa. Hamba. Hamba. Trepa, sobe. Não é? Vamos encontrar quase a mesma expressão, mas com significado diferente, que é a palavra amba. Aba, sem um H. A-B-A, que tem o significado então. A outra palavra que nos pode trazer também qualquer dificuldade de compreensão é a palavra rala. Rala, com H. Rala, que na sua tradução para português significa caranguejo. Rala. Estás a ver? O realce que se dá a letra H tem este diferencial. Rala. Rala. Não é? Que tem o significado de caranguejo. A seguir encontramos, não é? A ala. Ala. Ora essa, no sentido português. Ora essa, não é? Como se queremos dizer, ora essa. Ala, ora essa. Por seguinte, vamos encontrar a outra expressão que tem a ver com hanga, não é? A palavra hanga, com H. H-A-N-G-A. Hanga, que tem o seu significado na língua portuguesa, galinha do mato. Galinha do mato. Tem a outra que é anga, não é? Anga. O anga é sem o H, como se tivéssemos a dizer, não é? Ainda que, portanto, tanto é que anga que tu aqui chile, não é? Que quer dizer, ainda que estivéssemos, se estivéssemos com uma certa proposição, não é? Quer esta palavra, então, dizer isto. Ainda, não é? Anga, ainda. Anga, sem o H. Anga, anga, sem o H. Tem a outra expressão, que é rima. Aqui notamos a diferença da aspiração da letra H, não é? Para aquelas outras que simplesmente são escritas, não é? Com a inicial A, não é? Ou então com a consoante, com as consoantes já ditas acima. Encontramos o rima, rima que tem o significado de macaco, não é? Rima, rima significa macaco. E encontramos o ima, ima. Se não tivermos o cuidado na pronúncia de fazer a diferenciação na aspiração da consoante, no caso H, não é? Da letra H, não é? Vamos fazer confusão com rima e ima. Quando ima verdadeiramente tem o seu significado de coisas na língua portuguesa. Na língua portuguesa encontramos o ima, não é? Mas com o significado diferente do rima. Rima, que é macaco, ima, que é coisas. Vamos passar então para algumas notas, para entrarmos propriamente naquilo que queremos transmitir, não é? E temos a nossa primeira nota. As consoantes D, G, J e a consoante Z, quando dão início a um substantivo, não é? São geralmente sempre precedidas de. Por exemplo, o que nos quer dizer é que as consoantes D,
G, J e a consoante Z, quando dão início ao substantivo, são geralmente precedidas da letra N. São geralmente precedidas da letra N. Portanto, aqui encontramos a consoante A, não é? Não, a consoante D na palavra andando, não é? Ao dar início a um substantivo, aqui andando é um substantivo, é precedida, não é? A consoante D deve ser precedida da letra N, que, no exemplo, nos quer dizer ndá. A dicção, ndando. Ndando tem o significado de parente. Vamos encontrar a consoante G precedida da letra N na palavra ngombe. Ngombe, não é? Ngombe é precedida também da letra N, da consoante N, que significa boi. A nota 2 nos quer fazer referência, não é? Que quando as consoantes D, G, J, Z, B e a consoante V aparecem precedidas da letra M ou N, estas duas consoantes são proferidas numa só emissão de voz. Por exemplo, vamos encontrar a consoante Z precedida de M na palavra Nzambe, não é? Na palavra Nzambe. Sendo assim, a mesma deve ser proferida numa só emissão de voz, que é Nzambe. Nzambe, não é? Nzambe, que significa Deus. Seguida, como exemplo, podemos encontrar também a palavra Ngila. E na palavra Ngila, vamos encontrar a consoante J precedida do N. Ngila, 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 que significa caminho. Portanto, seguindo, vogais combinadas, não é? Em Quimbundo não existe ditongo, não é? Em Quimbundo não existem ditongos propriamente ditos. Existem, porém, certos agrupamentos de vogais que, pela sua pronúncia ou pela contração, dão origem a um som diferente. A pronúncia nem sempre é a expressão fiel da escrita, não é? Para deixar claro, a pronúncia nem sempre é a expressão fiel da escrita. E, sendo assim, não é? Sendo assim, por euforia da pronúncia das duas vogais seguidas da palavra, de palavras que se ligam, sucede o seguinte: a pronúncia não sendo sempre a expressão fiel da escrita, não é? Sendo assim, a pronúncia não sendo a expressão fiel da escrita, sendo assim, não é? Por euforia na pronúncia das duas vogais seguidas de palavras que se ligam, percebam que se liga, sucede o seguinte. Primeira nota, nesse contexto. A primeira vogal desaparece. Queremos dizer que ao fazer junção de duas palavras, a primeira vogal da primeira palavra deva esta desaparecer. Linha. A letra A desaparece quando a palavra a que se deve ligar começa com a letra A. Ou começa com a letra E, ou com a letra O. O que quer dizer que A mais A
deve dar lugar a simplesmente um A. A mais E deve dar lugar a E, por ser a última vogal da conjugação, da ligação das duas palavras que queremos aqui dizer. A letra A mais a letra O, por ser a letra O a última vogal, deve manter apenas a letra O. Por exemplo, na palavra Ana. A palavra Ana, que quer dizer filho, não é? A palavra Ana quer dizer filho. E ame significa meu, não é? Ame, que significa ame, que é plural. Ame, que significa filhos, meus. Neste quesito, encontramos a vogal A da palavra Ana, e ao ligar com a palavra ame, que é meu, deve a vogal A da palavra Ana desaparecer. E que fica, então, lida em um só som. Aname, meus filhos. A mesma coisa encontramos na palavra ngorra. Ngorra. Né? Ngaorra. Não, ngaorra. Ngaorra. Não é? Ngaorra, que quer dizer queimei-me. Nesse contexto, a vogal A, não é? A vogal A deixa de existir. A vogal A do ngá. Do ngá. Antes do orra, o A deve desaparecer. Ngaorra, que tem como significado queimei. Na linha B, vamos encontrar a letra E, não é? Que deve esta desaparecer quando a palavra a que se deve ligar começar por I, não é? Que deve ser I mais I, deve dar apenas I. Por exemplo, na palavra panguiame, na palavra pang, não é? Pang, vamos encontrar a vogal E na palavra pang, não é? Ao ligar com yame, com meu, yame meu, não é? Deve a vogal E da palavra pang desaparecer, ficando apenas a palavra pangyami, pangyami, que significa meu irmão. Portanto, na linha C, a letra I, a vogal I deve desaparecer quando a palavra que se deve ligar começa por qualquer vogal, não é? Por qualquer vogal. E aqui encontramos exemplos. I mais A deve significar simplesmente A. I mais E deve dar em E. I mais O deve dar em O. I mais U deve dar simplesmente em U. Fazer referência aqui para alguns exemplos, que na palavra ngiambate, não é? A vogal I, não é? A vogal I deve desaparecer. Por quê? Porque há uma outra vogal da palavra ambate nesta ligação. Quer dizer que não deve haver choque de duas vogais. Retiramos a vogal I da palavra ngui e realmente fica simplesmente ngiambate. Ngiambate, que se diz em português vou levar. Ngiambata, ngiambata, vou levar. Portanto, são estes exemplos, não é? São estes exemplos. Desaparecem as duas vogais, dando origem a uma terceira, quando a letra vem antes da vogal I. Estas duas vogais transformam-se em E,
que quer dizer que A mais I deve ter o significado de E. Por exemplo, na palavra ngeshana, ngashana, não é? Na palavra nga, não é? Nga deve a vogal que é antecedida, não é? Do G desaparecer, a vogal A deve desaparecer para dar lugar, não é? A expressão ngaishana, por ter a ligação com a palavra Ixana, aonde tem a inicial a vogal I. As vogais U ou a vogal I desaparecem se derem início a uma palavra e forem precedidas e seguidas de vogais que se combinam. Portanto, aqui nos quer dizer que a vogal U, a vogal I desaparecem, não é? Desaparecem se derem início a uma palavra e forem precedidas e seguidas de vogais que se combinam. Por exemplo, vamos encontrar aqui na palavra moname, não é? Na palavra monawame, não é? Vamos retirar, não é? A vogal U. Quando assim acontece, como fez referência, as vogais U ou a vogal I desaparecem se derem início a uma palavra e forem precedidas, não é? E forem precedidas e seguidas de vogais que se combinam. E aqui realmente encontramos vogais que combinam. Mona, não é? Uame. O que quer dizer que, neste contexto, vamos retirar a vogal U, por estar a combinar com a vogal A da palavra uame. Portanto, fica aqui mais uma aula, não é? Fica aqui mais uma aula, que é a continuação da aula passada. E hoje falamos sobre o enquadramento, não é? Hoje falamos sobre o enquadramento. Falamos sobre o enquadramento, não é? Das letras alfabéticas do Quimbundo e o estudo das vogais. Portanto, ficamos hoje por aqui, não é? Agradecemos as vossas prestimosas atenção, não é? As vossas atenções por estarem conosco até o fim, as vossas atenções, no caso, né? Não é? Por estarem conosco até o fim, fazendo voto, não é? Que das próximas vezes, não é? Queremos que todos que visualizarem o vídeo façam de igual forma as suas subscrições para mantermos o canal ativo, para juntos colaborarmos e fazermos uma espécie de vingança naquilo que há muito andou longe de nós, não é? Nós estamos a ouvir no fundo uma letra com uma música composta por Bernardo Jorge Martins Correia Bangão, uma música dançante que se encontra em qualquer pista, não é? De dança, e que realmente muitos de nós não sabem o seu significado. Portanto, muito obrigado e ficamos por aqui.